Hoje eu quero te mostrar como que você vai fazer a tua audiência te entender, lembrar do que você fala e depois disso, né, óbvio, comprar de você. Então vamos lá, já começando. Primeiro, você precisa falar para as pessoas. Só que segundo, tem que ter gente querendo te ouvir, que é a sua audiência. E eles precisam te entender, lembrar do que você fala para depois comprar de você. Ou seja, se você não conseguir formular mensagens que não são compreendidas e lembradas, você não vai conseguir vender, não vai conseguir crescer sua base de alunos. Tá, beleza. Então como que a gente pode aumentar a aderência da nossa mensagem aqui no digital, né, com os nossos conteúdos? Primeiro de tudo, usando uma linguagem concreta, visual. E como que eu faço isso então? Usando situações reais. Um exemplo para você. Imagina que você é uma professora de matemática tentando ensinar lá no primário, ensinar o conceito de soma e subtração. Pô, você é professor de matemática, fazer uma soma é super tranquilo para você. Só que imagina que você está falando com uma criancinha de 4 anos, você falar para ela, né? Botar lá, escrever no quadro, quanto que é 3 mais 2 mais 1, eu vou ficar, mas o que é isso, né? Agora, se você traz um exemplo, uma situação real, olha, imagina que tá você, o Joãozinho e a Mariazinha jogando bola. Então tem 3 crianças jogando bola. Aí chegou mais 2 amiguinhos e depois chegou mais um. Quantas crianças estavam brincando? Então o que ele fez ali foi 3 mais 2 mais 1. Mas ele estava vivendo numa situação real. E essa situação real, né, esse exemplo da professora fez com que algo abstrato, que é a soma, ficasse concreto, ficasse visual. E todas as crianças ali sabiam contar, né? Então viver essa situação de, beleza, então eu sei contar, tá? A galera entrou, então eu vou contar, tem 6 pessoas ali, então 3 mais 2 mais 1 é igual a 6. Pô, entendi. E o ponto aqui é, né? Essa linguagem concreta, ela ajuda no entendimento de novos conceitos. Ela é perfeita para novatos. A abstração é luxo de especialista, quando você sabe muito, né? Aí você consegue abstrair sobre o assunto, pensar mais conceitualmente. E aí a gente entra então aqui na primeira grande lição que a gente pode tirar disso, né? Quando a gente fala para conseguir a maior aderência da nossa mensagem aqui no digital. Primeiro, se você vai falar para um grupo e você não sabe o nível do grupo, né? O nível de esquemas que o grupo tem, o nível de conhecimento prévio sobre o que você ensina, a linguagem concreta é a única linguagem segura. Só que qual é o ponto? Na internet, você nunca sabe em quem o seu conteúdo vai chegar. Então, quanto mais concreto, visual, simplista você conseguir ser no seu conteúdo, maior as chances de você ser compreendido, lembrado. E se você for compreendido e lembrado, né, vezes o suficiente, as pessoas vão comprar de você. Tá, beleza. Então a gente está falando aqui de dar exemplos práticos, né? Mas como que eu ensino, então, um princípio que é abstrato? A única opção que eu tenho é usar exemplo, né? Contar uma história como essa da professora ali, uma situação real, um exemplo concreto? Não, você tem a opção também de gerar uma experiência. Olha só o que uma professora fez também aqui de experiência. Ela, após a morte do Martin Luther King, ela tinha que explicar para as crianças porque ele morreu. Então ela precisava ensinar o conceito de preconceito. Então, cara, o que é preconceito? Como que você vai ensinar o que é preconceito para crianças de 9, 10 anos? 9, 10 anos. Cara, se você ficar tentando explicar a coisa, né? E todos os conceitos, eles são abstratos. Eles podem até partir de algo concreto, mas eles são sempre abstratos. E aí o que ela fez? Olha, lembrando, tá? Isso é importante. Característica importante. Essa professora dava aula numa escola de crianças brancas. Então, tipo assim, não existia aquela situação de... O conceito, a vivência do preconceito era algo distante daquelas crianças ali. O que ela decidiu fazer então? Ela chegou e falou, olha, vamos dividir a sala em 2 grupos. Tem as crianças de olhos castanhos e as crianças de olhos azuis. E aí ela falou, a galera, quem tem olho azul é melhor. E aí botou coleira em quem tinha o olho castanho e gerou essa segregação ali espacial. E aí os que tinham o olho azul tinham mais tempo de recreio, tinham mais benefícios.
ela gerou artificialmente uma situação de segregação social ali, né? De olho castanho e olho azul. E aí, beleza, né? E aí as crianças começaram a se comportar dessa maneira. Acho que isso durou um dia, mais ou menos. Só que chegou no dia seguinte, a professora virou e falou assim: nossa, eu errei. Na verdade, é quem tem olho castanho que é melhor. E aí os benefícios todos se inverteram. Cara, as crianças viveram na pele as duas posições. A posição do opressor e do oprimido. Cara, essa foi a única lição que eles precisavam ali para conseguir compreender nesse conceito, o que é o preconceito. E aí, isso eu tirei essa história da professora, eu tirei do livro As Ideias que Colam, né, do capítulo de concretude. A galera, né, que fez que mapeou essa professora, teve uma reunião de 15 anos depois, né, de formados, e a galera, que tem isso lá nos Estados Unidos, é bem comum, de você fazer esses encontros de formandos. E isso foi algo extremamente memorável, tipo, 20 anos depois, as pessoas falando, cara, eu aprendi o que era preconceito por causa daquela experiência e tal. Então isso é algo já para você pensar aí, né? Isso é mais difícil para você fazer no seu conteúdo gratuito, mas pensando nos seus alunos, pensando no evento presencial, pô, que tipo de experiência você pode fazer ele passar que vai ali ensinar algo para ele, né? Então ele executar algo é muito mais poderoso ali, né? Viver uma experiência pode ser também uma forma de trazer concretude para os seus ensinamentos que, por sua natureza, são abstratos. E aí, beleza, tá. Então entendemos que a concretude é extremamente poderosa. Então por que a gente sempre cai na abstração? Por que a gente sempre fica explicando conceitualmente as coisas e querendo dar explicações cada vez melhores? O motivo é bem simples. A diferença entre um especialista no assunto e um novato é a capacidade de pensar de forma abstrata. Ou seja, o especialista consegue pensar de forma abstrata por causa da experiência que ele acumulou. O novato não consegue ainda, ele não tem base suficiente de conhecimento. Isso significa, né, que os especialistas, eles percebem esses detalhes concretos como símbolos de padrões e insights do que ele aprendeu ao longo do ano. Então a professora de matemática, por já ter feito aquela soma milhões de vezes, aquilo ali se torna o óbvio. E um aspecto interessante aqui que isso pode ser muito comum para a gente que tem que ensinar é como a gente é capaz de enxergar num nível superior de insight, naturalmente a gente deseja conversar mais nesse nível superior, que é esse nível mais conceitual, mais abstrato da coisa. E isso, inclusive, gera o efeito, né, que é você esquece, porque você sabe tanto, você esquece como que é não saber, você não sabe como que é o novato ali daquele assunto que você está ensinando, né? Essa é a famosa maldição do conhecimento. Você esquece como é não saber o que você sabe. Então, aquilo para você é óbvio. Ah, mas é óbvio que 3 mais 2 é igual a 5, cara. Só que a criancinha não sabe disso, né? E você esquece como é não saber porque você sabe há muito tempo. E a maldição do conhecimento, ela pode gerar um problema muito grande. E é algo que a gente, como especialista aqui, né, como pessoa que comunica, tem que ficar bem atento, que é essa falha de comunicação. O especialista falando numa linguagem abstrata, num nível superior, digamos, né, num nível superior intelectual, e o interlocutor tá ali perdido, né, cara, sem entender muita coisa. O livro também traz um exemplo aqui, cara, que eu achei incrível. Pensa que é uma situação de fábrica. Existem os engenheiros e existem os operários. A fábrica é para produzir maquinário, né? Então, produzir máquina. E aí, encontraram um problema lá na fábrica. Qual foi o problema? Chegou o operário e falou assim, cara, essa peça aqui não está encaixando. Os engenheiros, eles desenhavam, né, a linha de produção, faziam os desenhos técnicos e jogavam lá para os operários executar ali, cara, então essa peça você encaixa aqui, essa peça você encaixa aqui. E aí vira lá o operário e fala, ô engenheiro, essa peça não está encaixando do jeito que o desenho mostrava. E o engenheiro, qual era a primeira coisa que ele ia fazer? Pô, então eu preciso melhorar o desenho, né? Pô, vou melhorar o desenho e tal, para eles entenderem, encaixar. Ele foi pro abstrato. Ele viu um problema concreto que, ó, não está encaixando, é físico, não está encaixando.
vou melhorar o meu desenho. Não, porque o desenho tem que melhorar, que eu preciso explicar melhor. E é isso que a gente faz quando a gente é professor, né? Não, se eles não entenderam é porque eu não expliquei tão bem. Tá, mas o que eu explicar bem? Não, eu preciso ir mais profundo, ir mais fundo e trazer mais coisas. Só que aí o operário vira para o engenheiro e falou assim, cara, mas por que você não vem aqui e me mostra onde que eu tenho que encaixar esse treco aqui? Não é só você descer do teu escritório aí, sair do teu computador, do software, e chegar aqui e falar, ó, isso aqui, encaixa aqui. Pronto, encaixou. Isso já ia resolver o problema, né? Mas essa falha de comunicação acontece porque os dois estão em domínios diferentes da comunicação. O engenheiro, ele está pensando ali só no abstrato, no desenho, em como que ele pode melhorar. E o operário está com um problema físico ali, né? Com um problema concreto. Cara, como é que eu resolvo isso aqui, né? Então não tem nada conceitual, era só o engenheiro apontar e falar, ó, essa peça aqui, você encaixa aqui. Pronto, resolveu. Essa falha de comunicação é extremamente prejudicial. E a gente, por causa da maldição do conhecimento, muitas vezes gera isso na nossa comunicação. Você está sendo abstrato demais e o teu cliente, né, a sua audiência tem um problema concreto que você não está explicando como resolver, né? E aí, então, o livro fala sobre isso, né? Tá, então qual é o jeito de solucionar isso? Qual é o jeito de solucionar isso? Qual é achar o meio do caminho, né? Usar uma linguagem que os dois entendam, mas não. A solução certa é, cara, o engenheiro tem que descer para o chão de fábrica e falar, ó, encaixa ali. Por quê? Porque a máquina física, o encaixe da coisa, é o domínio de comunicação mais relevante e eficaz. Porque é o domínio de comunicação que todos são fluentes. O engenheiro sabe, o operário sabe. Ou seja, todos os problemas de comunicação, eles têm que ser resolvidos nesse nível mais baixo e mais concreto da coisa. Só que por causa da maldição do conhecimento, pode parecer pra gente, né, que é especialista, que você está tentando ensinar alguma coisa relevante, pode parecer superficial falar dessa maneira simplista, concreta, sobre um assunto que você já domina há anos. Só que esse esforço, ele tem uma recompensa muito grande. O teu público, ele vai entender e lembrar do que você está falando. Ou seja, a lição aqui não é sobre menosprezar a dificuldade, a complexidade do que você ensina. É você conseguir encontrar uma linguagem universal que todos falam com fluência e isso vai fazer com que você seja mais entendido. E se você for mais entendido, as pessoas vão comprar mais de você. Isso é bem óbvio, né? Tá, beleza. Então, eu até botei aquela frase famosa aqui, né? Caraca, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Quanto mais você conseguir simplificar, deixar concreto, deixar palpável ali tudo que você ensina, mais as pessoas vão te entender, comprar de você. Se você aplica isso dentro dos seus programas, dos seus cursos, das suas mentorias, as pessoas vão conseguir ter o resultado que você promete e, portanto, essa roda se alimenta, o teu aluno tem mais resultado e aí você vende mais porque tem depoimento e toda essa roda gira, simplesmente porque você conseguiu descer desse pedestal intelectual de especialista e conseguir falar, trazer simplicidade e concretude para esses conceitos todos abstratos, né, que você ensina. Então, para o seu público te entender melhor e lembrar de você, ele bate sempre nessas duas teclas, né? Essa concretude da linguagem, ela vai fazer você ser compreendido e lembrado mais vezes. Como a experiência foi super marcante que 20 anos depois as pessoas lembravam. Então o que você tem que fazer, né, para a sua audiência te entender melhor e depois comprar de você? Você precisa descer o nível da tua comunicação, da tua linguagem, da tua comunicação não, né, da linguagem. Você precisa ser concreto, dar esses exemplos. E um bom exemplo que o livro dá é sobre as fábulas. As fábulas, elas são de linguagem extremamente concreta, só que elas carregam bastante significado. Ele conta a fábula da raposa e da uva, que a raposa está querendo um docinho, aí ela vê um cacho de uva pendurado lá na árvore e fica tentando pegar a uva, não consegue e fala, nem tava com tanta vontade assim, né? Tem vezes que, simplesmente não precisa. Mas qual é a lição que isso aqui traz? É a lição de, cara, muitas vezes as pessoas culpam as circunstâncias. Lembrei, na verdade. A raposa falou assim, essa uva estava verde mesmo. Então, né, eu não consegui pegar a uva, portanto eu joguei a culpa na circunstância. A uva tá verde. Mas ele ficou lá, tentando pular e pegar. Nota que essa
essa fábula é uma linguagem extremamente concreta. Você passa um filme ali na sua cabeça, né? De uma raposa que viu um cacho de uva e fica ali tentando pular para pegar. Você vê quase que um filme. Só que isso passa esse ensinamento de, cara, tá culpando a circunstância. Então é por isso que, além da gente descer esse nível da nossa linguagem para o nível concreto, a gente pode usar esses exemplos práticos, ou essas histórias, as fábulas, ou então montar experiências, né? Montar experiências é mais fácil para você fazer com os alunos do que com a audiência, né? Você fazer uma experiência através de um conteúdo gratuito é mais difícil, né? Você tem que fazer algum tipo de imersão. Mas a grande questão aqui, então, né, é que você precisa encontrar essa linguagem universal, a sua linguagem universal. Por que a sua linguagem universal? Porque dentro do que você ensina, você está dentro de um nicho, né? Você sei lá, você fala de engenharia, ou você é um advogado que ensina. Eu tenho um cliente que ensina banco de dados, ele ensina linguagem SQL Server. Cara, isso é extremamente específico e técnico. Extremamente específico e técnico. Mas quanto mais ele conseguir usar analogia para a galera entender, dar exemplos práticos de situações reais que a pessoa vai encontrar exercendo a profissão, mais ele vai conseguir dissipar, né, divulgar a mensagem dele e ele vai vender mais como consequência. Então, quando eu falo a sua linguagem universal, é para você, dentro do seu universo de conhecimento, dentro do teu nicho, dentro do que você ensina, você precisa simplificar a sua mensagem, deixar ela mais concreta dessa forma, usando os exemplos práticos, trazendo algumas analogias, montando essas experiências e sempre com a linguagem mais visual, concreta. Tudo que você fala tem que... Tudo é difícil, né? Mas você precisa ter esse esforço consciente de deixar visual aquilo que você ensina, né? Isso é muito mais aplicável para quando você está falando de conteúdo gratuito, mas é também para o seu conteúdo pago, de pessoas que já confiaram ali e já têm um nível de entendimento superior. Quanto mais concreto você conseguir ser, melhor você vai ensinar. Então, você encontrar essa linguagem universal do teu nicho, que é uma linguagem de um certo nível intelectual, que mesmo o iniciante na sua área, ele já compreende. Cara, se você conseguir falar no nível desse cara, mesmo que você queira vender para todos os níveis de consciência, a pessoa mais inteligente, o cara que está mais à frente intelectualmente, ele também compreende a linguagem concreta, porque ela é a universal. Então esse é o principal caminho para você conseguir divulgar mais a tua mensagem e vender mais. E isso não exclui, você vai conseguir vender para vários tipos de persona. Só que quanto mais concreto você for na sua comunicação, mais você vai se aproximar dessa linguagem universal do teu mercado, do teu nicho. E, cara, achar essa linguagem universal pode ser o fator X do teu negócio. Pode ser o fator X que, cara, te leva a explodir dentro do seu nicho ali, porque você simplesmente se destacou e você foi diferente. A maioria, isso é um fato lá, voltando para o caso do SQL Server, a maioria só ensina o técnico, que fala lá das variáveis, da coisa, da linguagem do banco de dados e tal. Agora, se você trouxer uma historinha, cara, você vai ser mais compreendido. E quem é mais compreendido vende mais. Isso é da mesma linha, né, daquela frase do o mais conhecido vence o melhor. Então eu espero que você tenha tido alguma ideia aí, né, de como trazer esse aspecto da concretude para a sua comunicação no digital e para a forma que você ensina, seja no seu conteúdo gratuito, seja no conteúdo pago, nos seus cursos e nas suas mentorias. Você se aproximar dessa linguagem universal é algo que pode fazer uma grande diferença ali no seu negócio. Não é algo que vai ser de uma hora para outra, né? Ah, achei a linguagem universal, pronto, resolvi, tripliquei meu faturamento de um mês para o outro. Mas essa busca por essa linguagem universal, com certeza é uma busca que vale a pena, porque ela é capaz de triplicar, quintuplicar, multiplicar por 10, fazer um 10x do teu negócio ali, simplesmente porque você está conseguindo ter mais audiência, porque você simplificou ali a sua mensagem, mais pessoas estão vendo, se mais pessoas estão vendo, mais pessoas vão te dar atenção, vão lembrar de você e vão comprar de você. Essa busca pela linguagem universal é algo que vale a pena e que pode fazer grande diferença no nosso negócio.